Olá, tudo bem? Na videoaula de hoje, vou ensinar vocês a fazer esse lindo tapetinho em crochê. Ele pode ser usado aí com fio de algodão, fio de malha aí, restos, sobrinhas de malha que você tem aí, ou você tem um fio de uma cor só. Eu amei fazer essa peça, ele ficou na cor aí, que é a cor do momento aí por causa da Barbie, né? Muitas pessoas estão assistindo esse filme. Então, a cor aí tá bem alta, essa cor eu espero que vocês gostem. Então, essa cor aqui é um rosa, rosa mais pro pink. Espero que vocês gostem dessa videoaula. É um fio aí que eu já tinha guardado, é um fio aí de malha. Você pode usar com fio de crepe, que tenha crepe no meio, malha, algodão, o que você tiver aí em mão, certo? Ficou muito lindo, ele ficou com a medida de 63 por 48 de largura. O gasto dele foi 415 gramas de fio. Espero que vocês gostem. Curte, comenta aí se você gostou, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. E vamos então fazer com a agulha número 7, se você preferir com a agulha número 8, número 9, fica à vontade, tá bom? Esse trabalho aqui, se você quiser fazer maior do que o meu, as correntinhas precisam estar em números ímpares, mais as duas correntinhas para subir, para virar, fazer as primeiras carreiras de ponto alto, tá? Então, se você quiser fazer maior, ele precisa de estar em números ímpares, porque essa primeira carreira aqui, ele fica só com um ponto aqui, para nós fazermos esse buraquinho aqui, que é o primeiro, tá certo? Eu fiz ele com duas correntes, se você quiser fazer o primeiro buraquinho com duas correntinhas, com uma correntinha só de separação, também fica à vontade, mas ele fica bem legal desta forma, tá bom? Espero que vocês gostem, é uma encomenda. Então, vamos para a nossa lista de materiais e a videoaula. Eu não coloquei mostrando o fio, pessoal, porque é uma sobra de fio que eu tenho aqui. Então, para você fazer esse trabalho, você vai precisar de 440, 450 gramas de fio, porque precisa sempre ter sobras de fio. Nesse daqui eu gastei 415 gramas, certo? Então, ele e mais a agulha de crochê que eu vou mostrar, e a tesoura e uma agulha de costura. E se você tiver também uma agulha de tapeçaria aí com a espessura que dê para passar o fio de malha, você tem aí também em mãos, tá bom? Então, vamos lá para a nossa videoaula. Somente para o arremate, a agulha para passar o fio. E a agulha de costura é para mim explicar para você se caso tem uma emenda no seu fio. Vamos para a videoaula. Além do fio que eu vou precisar do fio de malha para trabalhar nesse trabalho aqui, vou precisar de uma tesoura aí para o arremate. E também aqui eu vou usar a agulha de numeração número 7, porque fica mais fácil para me passar no fio. Mas se você quiser trabalhar com a 8 ou a número 9, fica à vontade. Também eu tenho aqui uma agulha com uma linha, se caso eu precise costurar, para me mostrar para vocês como que eu faço, certo? Então, para esse trabalho, vamos dar a primeira laçadinha aqui, ó. Eu faço desta forma, para mim passar a minha agulha aqui por dentro e fazer o primeiro nozinho aqui inicial. Esse aqui a gente não conta, agora esse aqui já, ó. Só que você vai deixar bem solto se você estiver trabalhando com a agulha número 7, dependendo da espessura do seu fio, tá? É aqui, vamos trabalhar, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, tá? Então, eu fiz 21 correntinhas aqui no total, e agora mais duas correntes para mim virar, tá? Então, eu fiz mais duas correntinhas, contar aqui, ó, desse ponto aqui, 1, 2, 3, no quarto ponto, vamos fazer o primeiro ponto alto. Então, sempre soltinha, não aperte seu ponto, pessoal. Então, vou fazer um ponto alto para cada correntinha de base. Vou pausar aqui, pessoal, e vou continuar fazendo um ponto alto para cada correntinha de base. Então, trabalhado aqui, pessoal, fiquei com um total de 21 pontos altos ao contar aqui, ó, do primeiro ponto de base.
Então, 21 pontos altos. Então, agora, nós vamos trabalhar desta forma. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Você vai dar uma laçada, vai vir nesse primeiro ponto alto aqui. E vamos trabalhar aqui um ponto alto. E vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto aqui de base, pessoal. E já vamos arrematando esse fiozinho aqui de trás, ó. Esse aqui. Que é da pontinha aqui. Como eu falei para vocês, procure não apertar muito o seu ponto. Eu vou puxar um pouquinho. Sempre ele soltinho. Se você tiver o ponto muito apertado, use uma agulha de numeração maior. Mas aqui eu consigo soltar no meu ponto. Eu gosto dessa agulha aqui. E eu solto bem ele aqui, ó. Vai ficar desta forma. Vamos trabalhar até completar aqui 21 pontos altos. Então, trabalhei um ponto alto sobre cada ponto alto, ficando então com os 21 pontos altos. Agora, vamos fazer essa mesma alcinha aqui, ó. É só fazer 5 correntes também, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Fez 5 correntes, vem aqui, ó, no primeiro ponto do ponto alto aqui, ó. Desta forma, e faz um ponto baixíssimo. Agora, aqui, vamos subir um ponto alto. Eu vou subir 2 correntinhas toda vez que eu subir um ponto alto, certo? Vamos pegar aqui o fio e vamos trabalhar até completar 10 pontos altos. Tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos altos. Conta sempre para ver se você ficou com os 10 pontos altos certinho, ó. 2, 4, 6, 8, 10. Faço aqui 1, 2 correntes de separação, pulo um ponto de base, vou para o próximo e faço um ponto alto. E vou trabalhar novamente aqui os 10 pontos altos deste lado aqui. Então, é um ponto alto para cada um dos pontos altos seguintes. Então, fiquei com 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos também, certo? Agora, nós vamos chegar nessa curvinha aqui, onde nós vamos colocar aqui, ó, um total de 10 pontos altos. Então, vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Conta para ver se você tem certinho 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Feito 10 pontos altos, venho no primeiro ponto alto aqui, ó, e vou trabalhar os 10 pontos altos como eu fiz do outro lado. Então, vou trabalhar um ponto alto para cada ponto. Até completar os 10 pontos altos. Então, conta aqui, ó, 2, 4, 6, 8 e 10 pontos altos. Feito isso, faço 2 correntes, pulo um ponto de base, vou para o próximo e vou trabalhar agora
os 10 pontos altos novamente, um ponto alto para cada ponto de base. Vou fazer os 10 pontos altos e depois vou repetir 10 pontos altos na curvinha. Então, aqui eu fiz os 10 pontos altos desse lado, ó, ficou assim, ó. Agora, eu vou repetir o da curvinha deste lado aqui. Então, vou fazer aqui os 10 pontos altos. Então, tenho 1, 2... Deixa eu segurar assim, fica mais fácil. 3, 4... Que a câmera precisa ficar bem pertinho. 5, 6, 7, 8. Se precisar, você puxar um pouquinho, pessoal, você puxa, tá? 8, 9 e 10. Então, faço aqui os 10 pontos altos, sempre conto, ó. 2, 4, 6, 8, 10. Venho aqui, ó, na segunda corrente, porque eu subo sempre com duas para ficar mais bonitinho aqui. E faço aqui, ó, um ponto baixíssimo. Então, ele ficou desta forma aqui. Agora, vamos subir aqui um ponto alto e vamos trabalhar 8 pontos altos. Subo com duas correntes. Venho no próximo. E aqui, vamos trabalhar até completar 8 pontos altos. Tenho 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos altos. Desta forma. Aqui, ó, nós não vamos fazer esses dois. Vou fazer aqui uma, duas correntes de separação, venho aqui dentro desse espacinho e trabalho 2 pontos altos. Ó, 2 pontos altos, duas correntes, pulo 2 pontos de base, venho no terceiro e faço até completar os 8 pontos altos. Assim, diminuindo 2 pontos deste lado. E trabalho até completar os 8 pontos altos. Então, tenho 8 pontos altos aqui agora. 2, 4, 6, 8 pontos altos. Agora, aqui, vamos trabalhar uma, duas correntinhas de separação. Venho nesse primeiro ponto aqui dos 10 e vou trabalhar o primeiro ponto alto e vou no próximo, o segundo ponto alto. Duas correntinhas de separação, no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Duas correntes de separação, no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Duas correntes de separação, no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Duas correntes de separação, no próximo ponto, um ponto alto. E no próximo, outro ponto alto. Então, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos de 2 pontos altos separados por duas correntes. Duas correntes, venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto alto e vou trabalhar até completar aqui, ó, 8 pontos altos novamente, da mesma forma que trabalhamos lá do outro lado. E vou trabalhar aqui, então, vou deixar 2 pontos sem fazer dos 10, vai ficar apenas 8 pontos altos. Então, aqui terminei os 8 pontos altos desta carreira. Duas correntes, venho aqui dentro desse espacinho e faço aqui, ó, 2 pontos altos.
2 correntes, pulo 2 de base e no terceiro um ponto alto. E trabalho até completar 8 pontos altos. Finalizei os 8 pontos altos, 2 correntes de separação, e aqui no primeiro ponto, um ponto alto. Então, aqui, ó, pessoal, vai ficando desta forma aqui seu trabalho, certo? Aqui chegou aonde tem uma emenda, eu deixei dessa forma aqui, para que vocês compreendessem, certo? Então, aqui eu tenho uma parte da emenda e aqui da outra. Eu vou enrolar esse daqui, ó, e vou vir aqui, ó, tá vendo? Abrir aqui ó, o avesso, e aqui é o lado direito da peça. Eu vou colocar com o lado direito aqui e vou enrolar aqui, ó. Desta forma aqui, eu vou enrolar. Vou pegar a minha agulha de costura, por isso que eu falei, não precisa ser exatamente da mesma cor. E vou costurar aqui, deixando um pedacinho aqui, ó. Certo? Eu vou costurar aqui desta forma, olha. Vou pra cima, sempre assim, ó. Passo aqui no meinho. Deixa eu puxar minha agulha pra não ficar fazendo barulho. E vou passando aqui, ó. Então, você vai fazer da mesma forma aqui. Ó, vou dar uma enrolada aqui. E vou passar da mesma forma aqui entre os pontos, olha. E no meio deles também. Eu faço desta forma. Se você achar por bem fazer de outra forma, fica à vontade, colar. Corto. Bem rente aqui a linha. Agora, aqui, ó, é só puxar assim, ó, que esse nozinho, ele entra pra dentro, ó, daí não aparece, ó. Então, aqui, por isso que eu falei pra você fazer dessa forma, enrola pra costurar só um lado e depois faz isso, ó. Quando você puxa aqui, ó, ele entra essa emenda para dentro, fica bem legal, fica bem fácil de você fazer, não tem perigo de soltar, tá? Então, fiz aqui um ponto alto no primeiro, no próximo, o segundo, ó. Faço 2 correntes de separação e no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto, 2 correntes de separação e no próximo, um ponto alto. Então, aqui nós estamos fazendo, vamos fazer 5 grupos de 2 pontos altos separado por 2 correntes. Duas correntes, e aqui no próximo ponto, um ponto alto. E aqui no próximo, outro ponto alto. 2 correntes, e aqui vou finalizar na segunda corrente desse ponto aqui, com um ponto baixíssimo, desta forma. Então, aqui você ficou com os 5 grupinhos também, como do outro lado, certo? Novamente, vamos subir ponto alto sobre ponto alto, então, aqui vou fazer 2 correntes, venho aqui e trabalho o ponto alto. E vou deixar 2 sem fazer, aqui vou trabalhar só 6 pontos altos no total. Faço 2 correntes de separação, depois que você fez 6 pontos altos, deixa 2 sem fazer. E aqui, ó, vai fazer os grupinhos de 2 pontos altos novamente, olha. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos no próximo espaço de base, ó. 2 correntes, então, aqui fica assim.
pulo 2 pontos de base e no terceiro ponto, um ponto alto, e vou fazer até completar os 6 pontos altos aqui. Desta forma. Então, fiz os 6 pontos altos também como destilado. Agora, faço aqui, ó, uma, duas correntes, venho aqui, ó, no primeiro ponto alto e vou trabalhar um ponto alto. No próximo, eu trabalho 2 pontos altos. Então, sempre no segundo, a gente faz um aumento. Então, aqui tinha 2, agora vai ficar 3. Duas correntes, ponto alto no primeiro ponto, e no segundo ponto, a gente faz 2 pontos altos. Duas correntes, ponto alto no primeiro ponto, e no segundo faço 2 pontos altos. Então, sempre no segundo é o ponto alto e o ponto alto de aumento. Desta forma, duas correntes, no primeiro ponto, um ponto alto, no segundo, 2 pontos altos. Duas correntes, no primeiro ponto, um ponto alto, e no segundo, 2 pontos altos. Duas correntes, aqui no primeiro ponto, vou trabalhar um ponto alto. Para cada ponto de base, até completar 6 pontos altos. Fiz 6 pontos altos, deixo 2 sem fazer, faço 2 correntes de separação, venho no espacinho e aqui faço 2 pontos altos. Duas correntes, dou uma laçada, 2 pontos altos. Duas correntes, pulo 2 de base e no terceiro, um ponto alto para cada ponto de base, até completar aqui os 6 pontos altos. Então, feitos os 6 pontos altos desse lado aqui, ó. Novamente, duas correntes. E aqui vou fazer ponto alto no primeiro e no segundo, 2 pontos altos. Duas correntes de separação e um ponto alto sobre cada ponto alto, mais o ponto alto de aumento aqui, ó. Então, aqui eu faço outro ponto alto, ficando com 3. Duas correntes, no primeiro, um ponto alto, no segundo, o ponto alto e o ponto alto de aumento. Ficando, então, no segundo ponto, sempre com um aumento aqui, ó. Ficou com 3 agora. Duas correntes de separação, um ponto alto aqui, ó, no primeiro ponto de base. E no segundo, eu trabalho 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Desta forma. Duas correntes. Aqui no próximo ponto, eu trabalho 2 pontos altos. Um e 2 aqui. Duas correntes de separação. E finalizo aqui, ó, na segunda corrente, porque eu tô subindo com 2 aqui, no início aqui, certo? Então, aqui nossa parte ficou desta forma aqui, ó. Um pouco barulhentinha a minha agulha, porque é de ferro, pessoal, eu gosto de trabalhar com essa agulha aqui. Então, aqui vamos iniciar novamente, agora vamos ficar com 4 pontos altos aqui. Então, trabalho aqui, ó, um ponto alto, que é duas correntes, no próximo, um ponto alto. Aqui, outro ponto alto. E aqui, outro ponto alto. Fiquei com 4 pontos altos
2 correntes, venho aqui no espaço e vou trabalhar os 2 pontos altos. 2 correntes, venho no espacinho seguinte, trabalho 2 pontos altos. 2 correntes, aqui no espacinho eu trabalho 2 pontos altos. 2 correntes de separação, dou uma laçada, pulo 2, no terceiro faço um ponto alto para cada ponto, até trabalhar os 4 pontos altos aqui. 2 correntes de separação, e aqui vamos trabalhar um ponto alto no primeiro, no segundo um ponto alto, e aqui no terceiro um ponto alto, e o ponto alto de aumento. E 2 correntes de separação, e começo tudo de novo. Então, vou fazer aqui, pessoal, os meus aqui desta forma, aqui os aumentos, e já retorno aqui com vocês. Então, fiz aqui ponto alto sobre ponto alto, e sempre no último aumento. Então, aqui antes era 2, depois ficou 3, e agora 4, ó, em cada um, 4. E aqui, vamos fazer 2 correntes. E aqui, pessoal, é só fazer as diminuições também. Então, vou fazer até completar 4 pontos altos. Feitos 4 pontos altos, os 2 últimos você não faz, mas já faz 2 correntinhas de separação. E já preenche aqui, ó, com 2 pontos altos. 2 correntes. Vem aqui no próximo espaço e já trabalha 2 pontos altos. 2 correntes de separação, no próximo espaço, 2 pontos altos. 2 correntes, pulo 2 de base, e no terceiro aqui, ó, um ponto alto. Vou fazer até completar 4 pontos altos. Duas correntes, e agora vou iniciar novamente aqui, ó, as diminuições desse lado aqui. Diminuições não, perdão, o aumento deste lado aqui. Então, vou fazer ele e já retorno com vocês. É só fazer ponto alto sobre ponto alto, e no último ponto, o ponto alto e o ponto alto de aumento. Então, nesta carreira, fica com 4 pontos altos. Desta forma aqui, ó. Então, vou fazer aqui e já retorno. Então, já fiz aqui os aumentos, pessoal, aqui desta forma. Já virei aqui e finalizei. Agora, aqui vai ficar só 2 pontos altos. Então, faço o primeiro e o segundo ponto alto aqui. Feito isso, eu não faço os 2 últimos. Faço 2 correntes de separação e venho para o espaço aqui e vou fazer 2 pontos altos no espaço. 2 correntes no espaço, 2 pontos altos. 2 correntes no espaço, 2 pontos altos. Duas correntes, no espacinho seguinte, faço 2 pontos altos. 2 correntes, pulo 2 de base e 2 pontos altos. Agora, você percebe que aqui ficou só grupinhos de 2 pontos altos nessa carreira. Que é a última carreira aqui, dessas diminuições aqui, olha. Então, ficou assim, ó. Ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos agora. 2 correntes, aqui vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto e os pontos altos do aumento. Então, é só você trabalhar desta forma aqui na parte oval, ponto alto sobre ponto alto, e sempre no último o ponto alto e o ponto alto de aumento. Então, cada um desses grupinhos vai ficar com 5 pontos altos no total, separado por 2 correntes. Eu vou fazer e retorno aqui. Então, fiz aqui os aumentos, pessoal, em cada um, ficou com 5 pontos altos agora. 2 correntes, já fiz os 2 pontos altos aqui, porque aqui vai ficar só grupinhos de 2 pontos altos. 2 correntes, venho para o espaço e faço os 2 pontos altos.
2 correntes. E vou fazer aqui esta carreira aqui, pessoal, que vai ficar com 2 pontos altos, 2 correntes. E depois os aumentos ali da parte oval do nosso trabalho. Essa carreira aqui já é bem mais fácil, vocês já compreenderam. Pulo 2 e venho aqui e faço os 2 aqui. Novamente, 2 correntes de separação. Então, aqui ficamos também com 6 grupinhos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Já fiz as 2 correntinhas aqui e vou trabalhar a parte oval, que é onde tem os pontos altos sobre ponto alto e o ponto alto de aumento. Aqui vai ficar com 5 pontos altos agora. Vou fazer a parte oval aqui, pessoal, e já retorno junto com vocês novamente, ó. Então, faça a parte oval e finalize essa carreira. Então, finalizei a carreira, pessoal, desta forma. E agora, nós vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto. E onde tem a parte oval, você vai permanecer com os pontos altos de aumento, tá? Então, aqui nós vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto. E na parte oval, você vai trabalhar ponto alto de aumento da mesma forma, tá? Então, vamos trabalhar 2 pontos altos onde tiver o espacinho e um ponto alto sobre cada ponto alto. Somente vai ficar com pontos altos aonde tem, com pontos altos de aumento, onde tem a parte oval do nosso trabalho, que você vai continuar com os aumentos sempre no último ponto de base. No restante aqui, a gente trabalha um ponto alto para cada ponto de base e nos espacinhos você trabalha 2 pontos altos. Então, eu vou dar a volta toda no meu trabalho, seguindo desta mesma forma, e eu retorno junto com vocês com essa carreira finalizada. Depois de finalizada por toda a volta, ficou desta forma. Agora, vamos trabalhar no biquinho de acabamento. Você pode fazer o biquinho que você quiser, pessoal. Aqui, eu vou dar uma sugestão de fazer dessa forma. Faço 2 correntes para subir e 2 correntes para virar o trabalho. Laço, venho no mesmo ponto de base e vou fazer um ponto alto, fazendo aqui um pontinho V, ó, desta forma. Dou uma laçada, pulo 2 de base, no terceiro ponto, um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto no mesmo ponto de base. Vou fazer desta forma aqui. Por toda a volta, pulo 2 e faço um ponto V no próximo ponto. Então, um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto no mesmo ponto de base. Vou trabalhar desta forma por toda a volta. No meu aqui, sobrou só um espacinho, não tem problema, tá, pessoal? Da mesma forma, você pode trabalhar o V aqui no terceiro ponto, sobrou um pontinho só, não tem importância aqui. E fecha aqui, eu fecho na segunda corrente, porque eu só subo 2 correntinhas desta forma. E aqui, eu vou vir para dentro aqui do espaço do meu V, vou fazer um ponto baixíssimo. E já subo aqui, ó, 2 correntes, para dar altura de um ponto alto, certo? E aqui, vou fazer mais 3 correntes. E vou vir aqui na segunda corrente, vou puxar aqui, ó, para fazer um ponto picô. Então, agora, eu vou trabalhar aqui um ponto V com picô, ó. Desta forma aqui, ó. Então, vai ser um ponto alto no espacinho do V, 3 correntes, e vou fazer o ponto picô, volto no mesmo espaço e trabalho outro ponto alto. Então, agora, vai ficar um ponto alto com um ponto V. Você vai trabalhar desta forma aqui, ó, desta forma que eu tô falando, sem nenhuma correntinha de separação entre um V e o outro. Aqui da onde nós iniciamos, que é onde tem esses 2 pontos altos, nessa mesma direção aqui, ó, até chegar nesse daqui. Aqui, se você precisar, você pode fazer uma correntinha de separação entre um ponto V e entre outro ponto V, certo? Aqui nós não fazemos correntinha, somente vai fazer uma correntinha assim, para ir para outro V, na parte oval, se caso você precise. Se você tiver com os pontos bem larguinho, você não precisa fazer, mas se o seu ponto for um pouquinho apertado, ele vai querer fechar lá na parte oval. Aí, você faz
uma correntinha de separação entre um ponto V e outro, certo? Vou dar a volta toda. Então, aqui, pessoal, eu tô separando por uma correntinha. Então, na parte oval aqui, eu fiz no último ponto, aqui não fiz nenhuma corrente. Mas nessa parte aqui, no primeiro motivo aqui, eu já iniciei com uma correntinha de separação. Por quê, pessoal? Para não fechar o ponto aqui na parte oval, certo? Ó, uma corrente, venho aqui, ó, faço um ponto alto e faço aqui meu picô, que é as 3 correntes, fazendo aqui meu picô. Faço um ponto alto e uma corrente, ó, uma correntinha e vou para o próximo ponto e vou trabalhar aqui também o ponto V com ponto picô, tá certo? Então, vou trabalhar aqui desta forma, ó, por toda a volta, ó, uma corrente, e vou trabalhar dessa forma somente com uma correntinha na parte aqui, onde é a parte da parte oval do nosso tapete. Aqui, para finalizar, pessoal, já cortei meu fio, certo? E aqui, ó, você vai finalizar aqui na segunda corrente do ponto, certo? Da mesma forma que você iniciou, você sempre finaliza na segunda corrente do ponto. Puxo meu fio aqui, eu já cortei, você vai passar esse fio para trás. E aqui, pessoal, você vai fazer o arremate. Você pode fazer o arremate com agulha de crochê ou pode fazer também com agulha aí de tapeçaria. A maioria das crocheteiras tem aí agulha de tapeçaria e você vai fazer os seus arremates aqui por trás. Vai caminhando entre os fios. Desta forma. E vai passando aqui entre os pontos. Você desce para baixo, sobe, sempre dessa forma. Até você ficar com o fiozinho bem desaparecendo, ou se você quiser. Aí, pessoal, costurar, fica à vontade. Eu não vou fazendo desta forma aqui. Vou descendo entre os pontos, depois eu subo novamente. E eu vou fazendo desta forma aqui. Sempre procurando os espacinhos. Depois entra no meio. Vou fazendo assim, ó. Sempre entrelaçando, ó, pra cima e pra baixo, até eu fazer que eu desapareça com essa pontinha aqui. Então, você pode ir fazendo da mesma forma, ó, passando entre os fios, ó. Sobe, desce, como falei pra vocês, ó. Sempre ao contrário da forma que você tá, você vai fazendo desta forma. Passar aqui, ó, lá na frente, já vou tentar passar entre os pontos, ó. Tem que sempre você conseguir aparecer o fio, né, pra você, ó, desta forma. E aqui, tentar aparecer minha agulha aqui embaixo, ó. E aqui, eu puxo desta forma. E aqui, vou passar por dentro novamente, ó. E fazendo com que desapareça, como falei pra vocês, tanto pode fazer com agulha de tapeçaria ou agulha de crochê, certo? Ficou finalizado o meu trabalho. Então, ficou finalizado o meu trabalho, pessoal, desta forma. Esse trabalho aqui, ele ficou com a medida de 64 de comprimento por 48 de largura. O peso dessa peça ficou 415 gramas de fio, certo? Pode variar aí conforme o fio que você estiver trabalhando, malha, algodão, o que você estiver trabalhando, crepe, certo? Então, esse daqui, ele eu acredito que ele seja crepe. Esse aqui eu já tinha guardado, esse fio crepe, certo? Mas você pode fazer com fio 100% algodão, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Vou deixar a fotinho para vocês verem melhor. Quem gostou, curte, compartilha e ajuda aí na divulgação. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima videoaula.